Ótimo. Bom, então, boa tarde a todos, boa tarde, Nilce, boa tarde especialmente, então, ao professor Bresser Pereira, né? Obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui falar para essa audiência que é eminentemente composta por arquitetos e urbanistas. Então, nessa aula que faz parte do primeiro bloco temático da nossa disciplina, é uma disciplina que pretende discutir questões de história e conceitos sobre a América Latina. Então, hoje, como vocês sabem, nós teremos o privilégio de poder ouvir o professor Luiz Carlos Bresser Pereira. Enfim, eu acredito, fazendo essa breve retrospectiva que a Nilce comentou, né, eu acredito que as três interpretações da dependência, que o professor Bresser vai desenvolver um pouco mais daqui a pouco, elas estabelecem um diálogo de continuidade com os temas que foram abordados pelo professor Alexandre Barbosa, do IEB, na semana passada, né, que foi o nosso convidado da semana passada, quando ele fez aqui uma recuperação da vigência do método histórico estrutural, né, muito associado ao ambiente da CEPAL, e apresentou também uma série de diálogos entre os pensamentos de personagens como Celso Furtado e Florestan Fernandes. Bom, não deixa de ser digamos, uma coincidência sugestiva que justamente há poucos dias da comemoração da nossa independência política, né, hoje o assunto continua sendo a forma dependente de capitalismo que se desenvolveu no Brasil e na América Latina. Então, antes de passar a palavra para a Nilce, para fazer as honras da casa e apresentar o professor Bresser, como se deve, eu só vou reforçar as instruções de praxe, né? Nós pedimos que durante a apresentação os microfones e as câmeras fiquem desligados e que depois da exposição do professor, os alunos regulares da pós tenham a preferência para abrir seus microfones e direcionar perguntas por convidado, mas os que estão inscritos, claro, como ouvintes, né, também podem e devem participar desse debate, mas preferencialmente fazendo suas inscrições por meio do chat. Outra coisa importante é informar que o evento, então, como a Nilce já adiantou, está sendo gravado e que nós contamos com a autorização de todos, em especial do palestrante, para gravar a palestra e os debates que seguem, e também para autorização da exibição do vídeo no canal da FAO, no YouTube e também em outras mídias sociais da FAUSP. Então, obrigado novamente ao professor Bresser, parece que ele saiu, para mim não está aparecendo mais. Mas... aqui também não está aparecendo. Talvez tenha dado algum probleminha, vamos esperar que ele retorne. Isso, você quer ir fazendo a apresentação enquanto isso, Nilce? Não, acho que eu prefiro esperar que ele retorne. Vamos ver se aconteceu algum problema. Aí, pronto. Tudo certo? Seu microfone, professor. Foi culpa minha, eu fiz uma confusão aqui. Não, tudo bem. Ivo, se você puder repetir sobre a gravação. Certo. Tá, então só que é uma questão importante que é informar que, né, essa palestra está sendo gravada e que nós contamos então com a autorização de todo mundo, em especial sua, professor Bresser Pereira, nosso palestrante, para gravar a palestra e os debates que vêm a seguir, e né, para autorização também da exibição do vídeo no canal da FAO no YouTube e também em outras mídias sociais da FAO. Então, obrigado novamente, professor, a todos uma boa aula, e a Nilce agora vai fazer as apresentações, a sua apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Ivo. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação do professor Bresser Pereira, embora eu acredite que ele dispense apresentações, mas eu acho que é de bom praxe, é protocolar, e acho que também é importante esse momento ficar registrado, porque é um momento muito especial aqui da nossa trajetória dessa disciplina que tem 5 anos. O professor Luiz Carlos Bresser Pereira é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, onde leciona desde 1959, e é editor da revista de Economia Política desde 1981. Desde suas evidentes aproximações com as obras de Marx, Weber, Keynes e com os teóricos do estruturalismo latino-americano, em sua extensa carreira acadêmica, o professor Bresser Pereira tem contribuído com reflexões em teoria política e social, desenvolvendo os temas teoria da classe média técnico-burocrática ou profissional, teoria da relação entre a democracia e o capitalismo e teoria da administração pública gerencial. No campo da economia, tem trabalhado o modelo de crescimento e distribuição clássico, a teoria da inflação inercial e a crítica metodológica da economia neoclássica. Desde o início de 2000,
ele associou a economia com a teoria política em um novo quadro teórico, o novo desenvolvimentismo, que compreende uma macroeconomia de desenvolvimento e uma economia política. Na interpretação do Brasil, combina a análise de modelos econômicos com a discussão das correspondentes coalizões históricas de classe. O professor Bresser Pereira foi ministro da Fazenda em 1987, ministro da Administração Federal e Reforma do Estado de 1995 a 1998 e ministro da Ciência e Tecnologia em 1999. Desde então, tem se dedicado à vida acadêmica, mas longe de estar fechado na academia, o professor Bresser participa ativamente do debate público, numa trajetória de intensa retroalimentação entre teoria, ensino e prática política. Neste sentido, destaco sua iniciativa, junto a outros intelectuais, na elaboração do projeto Brasil-Nação, uma reflexão em movimento que reafirma princípios de democracia e de soberania nacional. Recebeu diversas premiações por seu trabalho intelectual e por sua ação como intelectual público, entre as quais eu destaco o título de doutor honoris causa pela Universidade de Buenos Aires. Sua obra inclui textos de reflexão autobiográfica, artigos acadêmicos, palestras, que em grande parte estão disponíveis em seu website bresserpereira.org.br. Atualmente, sua pesquisa está voltada para o chamado novo desenvolvimentismo, como eu já disse, sua macroeconomia do desenvolvimento e sua economia política. Entre seus inúmeros livros, eu destaco A Construção Política do Brasil, de 2014, que traz enorme contribuição à tradição de interpretações do Brasil que temos procurado evidenciar aqui. Desde a primeira edição desta disciplina, Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina, o professor Bresser Pereira é nossa bibliografia. Hoje, nós teremos a imensa alegria de contar com a bibliografia ao vivo e a cores. Professor, eu nem tenho palavras para agradecer a tamanha gentileza, muito obrigada, a palavra é sua. A gente pede mais ou menos uma exposição de uma média de 1 hora, um pouco menos, um pouco mais, o senhor fique à vontade, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Muito obrigado, Nilce, muito obrigado, Ivo, pelo convite. É um grande prazer para mim estar aqui falando para os alunos da FAO, uma grande escola, né, de uma grande universidade, que é a universidade onde eu estudei. Fiz Direito na universidade, na USP, e depois fiz Economia, mestrado e doutorado. Enfim, então vamos falar sobre o nacionalismo, a teoria da dependência, mas para falarmos do nacionalismo, nós precisamos falar também, né, do imperialismo. E precisamos entender esse processo um pouco mais genericamente. Eu vou então, fazer uma exposição em que eu vou discutir, né, o imperialismo, o nacionalismo econômico e a dependência. E a crítica atual do novo desenvolvimentismo. É importante vocês pensarem o seguinte, que o mundo passou por uma revolução capitalista, quer dizer, que foi a segunda maior transformação na história da humanidade. A primeira foi a Revolução Agrícola, lá 8.000 a 10.000 anos antes de Cristo, né? E depois, a partir do século XVI, basicamente, ou XVII, nós começamos a ter a Revolução Capitalista, e essa Revolução Capitalista envolve, para cada povo, ele se transformar numa nação, conquistar um território, formar um Estado-nação, né? E, então, em seguida, fazer a Revolução Industrial. Isso começou, então, na Inglaterra. E logo se formou uma relação centro-periferia. Essa expressão centro-periferia é da CEPAL, é de Prebisch. Você podia também falar em império, né, subdesenvolvimento ou dependência. E nessa relação de centro e periferia, né, os países que primeiro fizeram a sua revolução industrial, né, ou completaram a sua revolução capitalista fazendo sua revolução industrial,
a Inglaterra, a Bélgica e a França, foram seguidas de outros países europeus relativamente ricos, mas que se atrasaram um pouco para fazê-la: a Alemanha, a Itália, a Suécia, a Áustria, e as ex-colônias brancas da Inglaterra, os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia, onde os povos indígenas foram liquidados, e formou-se, então, e esses países formaram o centro, ou império, como vocês quiserem. E formou-se uma periferia, que somos nós, que é toda a América Latina, que é toda a África, que é toda a Ásia, o que era toda a Ásia. É importante vocês só rapidamente lembrarem que há dois tipos de império. Há o império clássico, que é o império egípcio, romano, que é uma coisa muito diferente dos impérios modernos industriais, que são dentro do capitalismo. É uma expressão do imperialismo dentro do capitalismo. Quer dizer, ao se formar a periferia, não é, com a Revolução Industrial e a formação do centro, formou-se a periferia, e essa periferia se formou sob a forma de colônias na Ásia e na África, e de semicolônias na América Latina. Por que na América Latina semicolônias? Porque os portugueses, os espanhóis e também os ingleses e franceses, quando no século XVI eles quiseram colonizar o resto do mundo, a África e a Ásia eles não tiveram condições. Eles não tinham suficiente poder para derrubar os povos, os impérios que havia nessas regiões. Na África, inclusive, não apenas na Ásia. Quer dizer, já aqui, na América Latina, isso foi mais fácil, na América em geral, isso foi mais fácil, envolveu também uma destruição de povos indígenas violentíssima, mas o fato é que os países da África, então, e da Ásia, quando chegou a Revolução Industrial e os países ricos, especialmente a Inglaterra e a França, ficaram muito mais poderosos militar e economicamente, eles puderam reduzir a Ásia e a África à condição de colônia. Enquanto que nós, já isso não era possível, nós estamos realizando a nossa independência, e então nós viramos semicolônias. Não tínhamos verdadeiramente uma nação. E surge, então, o chamado imperialismo, que tem dois analistas fundamentais. Um foi John Hobson, um economista inglês que, em 1901, fez um livro básico sobre o imperialismo. Ele não era marxista. E depois, em 1917, é o clássico livro de Lenin sobre o imperialismo. Quando nós olhamos para o imperialismo, né, porque só posso entender o nacionalismo e o desenvolvimentismo em função do imperialismo, né, você tem que ver quais são os objetivos do imperialismo. Claro que é reduzir os outros povos à condição de colônia ou semicolônia, se não der colônia. Explorar a população da colônia. Ter acesso exclusivo, preferivelmente, aos recursos naturais do país. Exportar bens e serviços sofisticados com alto valor adicionado per capita. Exportar capitais e evitar que eles se industrializem e se tornem competidores. Isso é o objetivo e, mudando um pouco, é permanentemente o objetivo dos países mais poderosos em relação aos mais fracos. Agora, como fazer isto? No imperialismo clássico, no imperialismo, no colonialismo, eles usavam a força militar e se associavam com a elite local, corrupta. É o que ainda fazem, por exemplo, na África, de maneira muito clara. Agora, e no caso do imperialismo em países que já tinham uma autonomia nacional, e o imperialismo não podia ser um imperialismo formal. O imperialismo tinha que ser um imperialismo informal, e esse imperialismo que eu chamo de imperialismo por hegemonia ideológica. O imperialismo também usa a sua força militar e sua capacidade econômica para impor sanções e fazer ameaças, né, de sanções de força militar aos países. Eles também se associam às elites locais relativamente corruptas, não tão corruptas, mas relativamente corruptas e certamente alienadas. E, o que é essencial, eles buscam persuadir, né, ideologicamente essas elites e o povo das suas ideias, de como são favoráveis, as suas ideias liberais, são favoráveis à periferia e
e é o que o centro tem de bom para oferecer à periferia, são essas maravilhosas ideias de liberalismo econômico. Não estou falando político, porque o liberalismo político teve uma contribuição muito importante, que foi a garantia dos direitos civis, isso já no século XVIII. Então, o que é preciso persuadir? Né? Além de mostrar, evidentemente, as enormes e boas intenções, as intenções muito boas do Império para com as suas semicolônias, que o liberalismo econômico assegura o desenvolvimento das nações muito melhor que o nacionalismo econômico ou o desenvolvimentismo. Então, aqui vocês percebam que, e esse é um outro paper que eu tenho muito amor por ele, relativamente recente, que há duas formas de capitalismo, fundamentalmente do ponto de vista econômico. Ou o capitalismo é liberal, é organizado de acordo com o liberalismo econômico, e o Estado não tem funções na economia a não ser garantir o funcionamento do mercado e manter o equilíbrio das suas próprias contas fiscais, não ter déficit público. E a outra alternativa é o desenvolvimentismo. Essa palavra não existia, eu tive que arranjar, porque eu perguntei para mim mesmo, mas qual é a alternativa ao liberalismo econômico? Se vocês perguntarem para vocês também, vocês vão ver que não existe uma alternativa para essa palavra. Uma alternativa que é usada normalmente. Mas, então, porque o socialismo não é alternativa ao liberalismo. O socialismo é alternativa, quer dizer, ao capitalismo. É um outro modo de produção. Então, eu propus, então, que fosse o desenvolvimentismo, que é um conceito novo que foi desenvolvido, eu creio que no Brasil, nos anos 50, não sei se tem origens anteriores a isto. O que é o desenvolvimentismo? É uma forma de capitalismo em que há uma intervenção moderada do Estado na economia, moderada. O mercado continua sendo a instituição que basicamente coordena a economia, mas o Estado intervém, não só é o grande regulador de toda a sociedade, é a instituição maior de qualquer sociedade, o Estado é a constituição do país, é a lei do país e a organização que garante esse sistema constitucional legal. Então, o Estado, além de ser isto, o Estado também intervém moderadamente na economia em vários setores, como eu vou mostrar. Então, o que o liberalismo econômico e o império precisam mostrar é que o liberalismo econômico assegura, né, um desenvolvimento das nações melhor do que o nacionalismo econômico ou o desenvolvimentismo, o que é falso. Segundo, todas as revoluções industriais, sem exceção, foram feitas no quadro do desenvolvimentismo. Segundo, que o único papel do Estado, né, é de garantir a propriedade dos contratos. Terceiro, que não são necessárias políticas de desenvolvimento, de diminuição da desigualdade, porque o mercado cuida tanto de umas quanto de outras de maneira eficiente e ótima. Quarto, que o país não precisa se industrializar, se sofisticar produtivamente para crescer. Que o Estado não deve promover a industrialização do país, ele pode ser rico sendo um produtor de bens primários. O Estado não deve manter o controle dos recursos naturais do país, principalmente o seu petróleo. Tem empresas multinacionais muito melhores para isso. O Estado não deve proteger a indústria nacional. O Estado não deve criar direitos trabalhistas que oneram os salários. O Estado não deve procurar transformar um Estado em um Estado social que apenas garante a educação e preferivelmente através de vouchers que se deve educar, e não através de um sistema universal de educação. Isso é o que o Império quer. É assim que o Império, convencendo-os de tudo isso, dessas alucinações profundas que eu acabei de listar, é que o Império, né, se relaciona e convence. E convence porque tem um poder de convencimento muito profundo, não só o poder da riqueza e do poder militar, mas o poder das ideias. Quer dizer, eles têm enormes e competentíssimas universidades a seu serviço, né, que ditam essa verdade para nós todos, que condenam o nacionalismo e dizem que o nacionalismo é uma coisa atrasada, enfim. Agora, então, essa é a ideia do imperialismo. Uma coisa importante é dizer o seguinte, que o nacionalismo é uma coisa que demorou muito para ser estudada.
Houve alguns... Há um célebre discurso de Ernest Renan, um ensaísta francês, que em 1882 fez uma conferência muito bonita, né, dizendo que, sobre o nacionalismo, e dizendo que o nacionalismo e a nação é uma construção de cada dia, e que você tem que renovar essa nação a cada dia. Houve um grande marxista austríaco, no começo do século XX, Otto Bauer, que definiu o Estado como também, definiu a nação e o nacionalismo como, né, você pertencer a uma comunidade que tem uma história comum e objetivos comuns. Mas foi só na segunda metade do século XIX, com a contribuição de Ernest Gellner, um grande sociólogo tcheco-inglês, do Miroslav Roš, que foi um marxista tcheco, o Erich Hobsbawm, que foi um grande historiador econômico inglês, né, e também marxista, e Anthony Smith, que é um sociólogo inglês muito importante, e houve outros. Houve grandes estudos, só recentemente, sobre o nacionalismo. Agora, então, o que é o nacionalismo? Eu vou dizer a vocês, se nós pegarmos esses autores mais do centro que eu acabei de citar, Hobsbawm, por exemplo, diz que o império, uma nação, ele prefere definir a nação que o império. Uma nação do que o nacionalismo. Uma nação é um corpo de cidadãos cuja soberania coletiva os constitui em Estado, que é então a sua expressão política. Cidadania e participação da massa do povo são essenciais para essa definição. Houve um intelectual francês, de um pouco depois da Revolução Francesa, que distinguiu os nacionalistas dos revolucionários democráticos, os jacobinos. Isso é interessante, porque eles dizem que ambos partilham a ideia da equação entre nação e Estado. Uma nação, a cada nação corresponde um Estado, que vai ser depois a grande definição do Ernest Gellner. Mas eles dizem que, mas esse Barrère dizia que para os nacionalistas existe anteriormente uma comunidade que se distinguia dos estrangeiros, e que essa comunidade é que se forma como nação. Enquanto que para os revolucionários democráticos, o povo soberano é igual ao Estado-nação. Quer dizer, você é uma união dos cidadãos, pura e simplesmente. São duas... Então, o Barbosa Lima Sobrinho, que é o primeiro nacionalista que eu cito, foi um notável jornalista, político e nacionalista brasileiro. Foi meu tio, né? Morreu com 103 anos, em 2003. E Barbosa Lima Sobrinho diz que o nacionalismo tem sempre um componente anti-imperialista. E é verdade. Porque, no meu entender, o nacionalismo é a ideologia do Estado-nação. É a ideologia em que o Estado-nação ou país é a ideologia que uma nação contrapõe ao imperialismo formal ou ao colonialismo para se afirmar como nação independente e ter sua própria estratégia. Mas esse nacionalismo, quando ele pode ser étnico ou econômico. Quando ele é étnico, ele é muito perigoso. É uma identidade terrível, porque isso pode levar a guerras e a genocídios. Mas quando ele é simplesmente econômico, que é o nacionalismo que me interessa, que é o nacionalismo anti-imperialismo econômico, quer dizer, o nacionalismo econômico ou o nacionalismo desenvolvimentista é a ideologia de uma nação contrapõe ao liberalismo econômico que o imperialismo por hegemonia procura impor. Quer dizer, a ideologia do desenvolvimento nacional. É a ideologia que forma a nação, forma o Estado-nação e cria um projeto nacional de desenvolvimento para o país. Então, no Brasil, agora entrando no Brasil, já na primeira metade do século XX, surgiram um número razoavelmente grande de intelectuais nacionalistas.
naquela clássica ideia de que o nacionalismo começa quando intelectuais nacionalistas começam a se unir e a discutir as ideias e tentar montar um tipo inicial de projeto de nação. Então, esses foram Alberto Torres, foi um jurista que morreu em 1917, foi Azevedo Moral, foi um jornalista e escritor importante, foi Oliveira Viana, que foi o nosso primeiro grande sociólogo, foi Barbosa Lima Sobrinho, que eu já citei, foi Roberto Simonsen, que foi um empresário paulista muito importante e muito nacionalista e desenvolvimentista. Ele é o patrono dos desenvolvimentistas do Brasil. E Rômulo de Almeida, um economista baiano, que foi o chefe da assessoria econômica de Getúlio Vargas e foi um notável homem público. Então, isso já é no século, é na primeira metade do século XX que essas pessoas estão surgindo. Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, o capitalismo estava se desenvolvendo, estava acontecendo coisas e o liberalismo, o capitalismo central havia passado a ser desenvolvimentista, quer dizer, a Inglaterra, a França, os primeiros países que se tornaram, que fizeram sua revolução industrial, que é a Inglaterra, a França e a Bélgica, eles, então, se tornaram liberais. A Holanda também, eles se tornaram liberais. Os outros estavam mais atrasados, estavam ainda fazendo a sua revolução nacionalista desenvolvimentista. A Alemanha e os Estados Unidos, por exemplo, fazem a sua revolução nacional e industrial na segunda metade do século XIX. Então, não havia liberalismo econômico para eles ainda. Mas para os países ricos lá da Europa, isso valia, e no começo do século XX vai também valer para os Estados Unidos, até que vem 1929, a grande crise, que é a crise do liberalismo econômico. E esse liberalismo, então, e as potências entram em crise, as potências imperiais entram em crise. Nos anos 30, vai surgir lá no centro uma coisa muito importante, que é a teoria macroeconômica keynesiana. Keynes não pode ser chamado um nacionalista, mas ele é um desenvolvimentista sem dúvida, porque defende uma intervenção moderada do Estado na economia, e social-democrático ou progressista. Nos anos 40, surge o que eu chamo de desenvolvimentismo clássico, ou também é chamado de estruturalismo latino-americano, embora não fosse limitado à América Latina. Na América Latina, o desenvolvimentismo clássico foi expresso fundamentalmente pelos economistas que trabalharam na CEPAL. O principal economista desenvolvimentista clássico latino-americano é Prebisch, que é também um dos principais a nível internacional também. Houve outros importantes como Ragnar Myrdal, Nurks, né, e vários outros. E trabalhou também na CEPAL o nosso grande Celso Furtado, que ajudou Prebisch, era muito mais moço que Prebisch. Celso Furtado nasceu em 1920 e Prebisch nasceu, se não me engano, em 1889, 90. Né? Mas os dois trabalharam juntos, né? E no lançamento, né, de um desenvolvimentismo nacionalista latino-americano, que era, então, uma reação contra o imperialismo liberal. Imperialismo liberal que lá no norte estava muito fraco, por causa da crise, da Grande Depressão dos anos 30, depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, no início dos anos 50, vai surgir... A CEPAL surge em 1949. É em 49 que o Prebisch lança, né, o relatório econômico para a América Latina desse ano, onde tem a sua ideia fundamental, né, do desenvolvimento. E o desenvolvimentismo clássico é uma teoria. Por isso que eu hoje estou usando mais teoria desenvolvimentista clássica, como também estou usando mais teoria novo desenvolvimentista. Então, a teoria desenvolvimentista clássica é uma teoria que critica o liberalismo econômico, critica a teoria econômica que faz a defesa desse liberalismo econômico, que chama-se teoria neoclássica, ortodoxa, né? E mostra que o desenvolvimento econômico depende fundamentalmente de industrialização,
de mudança estrutural, como eles falavam. Quer dizer, como eu prefiro dizer hoje, depende da sofisticação produtiva. Ou seja, você não produzir apenas produtos agrícolas e produtos minerais simples, mas produzir produtos industriais e serviços qualificados, muito mais sofisticados. Porque esses produtos mais sofisticados exigem mão de obra mais desenvolvida, com um nível maior de educação, que tem um valor adicionado per capita maior, uma produtividade maior, e pagam salários melhores. De forma que o desenvolvimento econômico para países da periferia do capitalismo é, em grande parte, essa é a ideia básica dos economistas da CEPAL, é uma transferência de renda, uma transferência da população, da mão de obra, dos setores primários de baixa produtividade e baixa sofisticação produtiva para setores de alta produtividade, né? Claro que baseado na educação, mas baseado em toda uma série de políticas, porque também dizia a CEPAL, o mercado em absoluto não garante que isso aconteça, né? Que o país se industrialize. Para se industrializar, a CEPAL defendia fundamentalmente a proteção da indústria nacional com base na chamada teoria da indústria infante, ou da indústria nascente, que foi desenvolvida, curiosamente, por Alexander Hamilton, um dos founding fathers americanos, a nota de $10, o primeiro secretário das Finanças, secretário de Treasury, dos Estados Unidos, no tempo de George Washington. Ele fez um relatório sobre as manufaturas, mostrando como era fundamental para os Estados Unidos, né, que houvesse uma proteção da indústria infante. E depois houve um grande economista alemão, que em 1841 publicou um tratado sobre isso, muito forte também. E essa ideia foi retomada pelos economistas desenvolvimentistas nacionalistas da CEPAL. Um pouco depois, isso foi em 49, agora estamos nos anos 50. Nos anos 50, sempre como reação ao imperialismo e ao liberalismo econômico que eles defendiam, vai surgir o ISEB. Vão surgir, vocês viram, Álvaro Vieira Pinto, que é filósofo, Roland Corbusier, que é filósofo, Inácio Rangel, que é o economista e o único marxista importante lá, Guerreiro Ramos, que foi um grande sociólogo baiano, negro, e Hélio Jaguaribe, que morreu agora, muito recentemente. Foram meus mestres já, como também Celso Furtado. Os meus mestres de economia brasileira e de sociedade brasileira foram esses, que nasceram 20 anos antes de mim, mais ou menos, 20 a 30 anos antes de mim. Eu nasci em 1934, veja só. Então, e o ISEB trazia uma ideia fundamental, né? É que o desenvolvimento econômico, para acontecer, deve ser o resultado de uma coalizão de classes, ou de um pacto político, associando os empresários industriais, os trabalhadores, a burocracia pública e os intelectuais nacionalistas e de esquerda. Eles diziam isso e é isso que está acontecendo no Brasil desde 1930, né, sob a liderança de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que era um homem da oligarquia, ele também conseguiu pôr na sua aliança, né, na sua coalizão de classes, setores da oligarquia. Inácio Rangel disse que ele colocou na sua aliança de classes, na sua coalizão de classes, o setor, a oligarquia substituidora de importações, né? Por quê? Porque quem era liberal e era contra a industrialização no Brasil eram fundamentalmente os produtores e exportadores de café, aqui em São Paulo, onde a indústria também foi onde nasceu a indústria, ficou forte a indústria. Quer dizer, e outros exportadores de algodão, de cacau, né? Enquanto que os produtores no Nordeste e no Rio Grande do Sul de carne, que não era exportada naquela época, esses se aliaram também a Getúlio Vargas nessa coalizão de classes desenvolvimentista. Então, com muita habilidade, eu entendo que Getúlio Vargas foi o estadista que o Brasil teve no século XX. Getúlio Vargas, quer dizer, a Revolução Nacional e Industrial Brasileira foi realizada entre 1930 e 1980, sendo que nos primeiros 30 anos diretamente sobre, né, a influência de Vargas.
E era isso que o ISEB mostrava, né? De uma maneira muito inovadora e interessante. Foi isso que eu me tornei desenvolvimentista e nacionalista lendo as coisas deles quando eu tinha 20 anos. Né? Aí, uma coisa importante é que o Brasil, então, vai ser nacionalista e desenvolvimentista, vai ter o chamado nacional desenvolvimentismo entre 1930 e 1960, né? No governo, principalmente no segundo governo Vargas, que foi um grande governo, e no governo Juscelino Kubitschek, que era desenvolvimentista até um certo ponto. Era sempre muito desenvolvimentista, mas era nacionalista até um certo ponto. Agora, o Juscelino Kubitschek deixou uma herança muito pesada para o governo Jânio e depois Goulart, que foi a construção de Brasília e um desequilíbrio fiscal e um desequilíbrio financeiro internacional muito grande. Então, houve uma grande crise no início dos anos 60, crise econômica e crise política, né, porque os liberais estavam desesperados para recuperar o poder. Não se conformavam de estar fora do poder. E, então, em 1964, acontece o golpe militar. Favoreceu isso a Guerra Fria, né? E o fato de que os militares brasileiros ficaram convencidos que só havia duas alternativas ao Brasil. Ou se aliavam aos Estados Unidos ou se aliavam à União Soviética. Uma tolice. Não havia necessidade de se aliar aos dois, a nenhum dos dois. Mas foi isso que eles acharam, então se aliaram aos Estados Unidos. Né? Dada esse fato, dada essa Guerra Fria e dada a crise econômica de 64, em 1964 nós vamos ter o golpe militar. E o golpe militar, nos primeiros 3 anos, que teve a participação dos industriais, dos empresários industriais, e teve a participação ativa dos Estados Unidos, naturalmente, que era o Império. Né? E instalou-se de volta o liberalismo econômico. Mas foi interessante, foi só por 3 anos. Foi no governo Castelo Branco. Já a partir do governo Costa e Silva, em 67, quando Delfim Neto vira ministro da Fazenda, né, eles voltam ao nacionalismo. Um nacionalismo mais elitista e ao desenvolvimentismo. Mas, sem dúvida, eles voltam ao desenvolvimentismo e o Brasil volta a crescer fortemente e vai crescer muito fortemente até 1980. Agora, em 1900, isso foi em 64, em 65, passa por aqui um ilustre marxista alemão, André Gunder Frank. E o André Gunder Frank vê o que acontece, né, no Brasil em 64, vê a aliança, quer dizer, que os liberais, né, a velha oligarquia exportadora, primária exportadora, obtiveram o apoio dos empresários industriais e dos Estados Unidos, e diz o seguinte, né, e funda a teoria da dependência. E o que vai dizer a teoria da dependência? Olha, todo mundo pensa que teoria da dependência quer dizer teoria do imperialismo, ou teoria do nacionalismo. Não é. Quer dizer, ou na visão do Gunder Frank, até um certo ponto é, até um certo ponto. Porque, na verdade, o que o Gunder Frank quer dizer, fundamentalmente, é que o problema não está lá fora. O problema não é tanto o imperialismo lá de fora, o problema é aqui dentro. É uma burguesia alienada, interna, né? Que é, por natureza, dependente do império. Então, esse império, de um certo modo, agora, o problema todo é que nós temos que olhar para nós mesmos, quer dizer, e essa ideia de uma coalizão nacional, de uma coalizão desenvolvimentista, aliando os empresários e trabalhadores e esquerda, isso é um grande equívoco, nos diz o Gunder Frank. Né? Isso enfraqueceu a esquerda e isso permitiu ou facilitou o golpe de 64. É preciso entender que essas ideias aconteciam nos anos 60, quando o marxismo tornara-se muito forte em todo o Ocidente, quer dizer, inclusive na América Latina. E muitos intelectuais eram marxistas. Aqui no Brasil, né, havia se formado o Departamento de Sociologia da USP, que teve como seu principal líder Florestan Fernandes,
que não era bem um marxista, mas, afinal, se tornou um homem de esquerda muito forte. E, no seu departamento, então, começou uma análise também do Brasil. E eles perceberam, Fernando Henrique Cardoso, especialmente, percebeu que eles tinham dois concorrentes no plano do domínio do pensamento sociológico do Brasil. Eles tinham um concorrente que era Gilberto Freire, um conservador de Pernambuco, que tinha aqueles maravilhoso, mas equivocado livro sobre Casagrande e Senzala, e tinham, no Rio de Janeiro, o baiano Guerreiro Ramos, que era o grande sociólogo do ISEB, e que defendiam, então, essa coalizão de classes e essa ideia de um empresariado nacional, né, como aconteceria na Europa. E, então, eles já estavam fazendo essa crítica, né, quando vem Gunther Frank. E aí fica maravilhoso. Eles se juntam todos, quer dizer, logo em seguida, em 1967, há um golpe militar na Argentina, no ano seguinte há um golpe militar em 68, e todos vão para o Chile, que ainda o golpe no Chile só ia acontecer em 73. Quer dizer, e no Chile, então, a teoria da dependência se desenvolve, se forma. Agora temos uma teoria marxista, né, do desenvolvimento econômico, né, que é a teoria da dependência. Só que ela, muito rapidamente, se dividiu em duas. A versão original, que é do Gunther Frank. E o que dizia, vocês viram aí, o que dizia o Gunther Frank, o Rui Mauro Marini, que foi o mais importante marxista brasileiro que participou dessas ideias, e o Teotônio dos Santos, que morreu recentemente. Quer dizer, os três estavam lá no Chile, e então eles defenderam a ideia de que a dependência envolvia uma superexploração imperialista, e que, portanto, quer dizer, mas como era impossível se falar em uma burguesia nacional, a ideia da burguesia nacional fora definitivamente abandonada como irrealista, coisa que eu não concordo, quer dizer, e então, como não era possível fazer uma revolução nacionalista, a solução era fazer a revolução socialista. Quer dizer, em termos lógicos, era coerente. Se você não pode contar com empresários para nada, né, então, ou você faz a revolução socialista, ou você fica, né, no atraso absoluto. Era uma coisa lógica, mas nós sabemos hoje, mais do que sabiam eles naquela época, que isso era inviável, que não havia condições para se fazer uma revolução socialista. Já Fernando Henrique Cardoso, ele se uniu a um sociólogo marxista, bem mais marxista que ele. Fernando Henrique se julgava marxista naquela época. E os dois juntos, né, escreveram um livro chamado Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Era quase igual ao nome de um livro do Celso Furtado, feito antes. Só que no Celso Furtado era Dependência e Subdesenvolvimento. No deles era Desenvolvimento. E esse livro, né, teve um enorme sucesso, porque ele fundou a chamada teoria da dependência associada. Eu passei muitos anos sem entender isto, pessoalmente. Eu me tornei amigo do Fernando Henrique Cardoso quando ele fundou o SEBRAP, em 1970, e me convidou para ser membro do Conselho de Administração do SEBRAP. É uma pessoa muito agradável, muito correta, da melhor qualidade, né? E ficamos amigos. E, então, esse negócio de dependência associada não entrava muito bem na minha cabeça. Nós estávamos todos lutando pela democracia, nós estávamos todos lutando por uma sociedade menos desigual, e eu percebia que, em termos de nacionalismo, o Fernando Henrique não era muito... Não pensava como eu, mas o que fazer, né? Nem tudo é perfeito. E fomos caminhando. Né? Mas o que é importante é que, afinal, eu só descobri depois que eu saí do governo do Fernando Henrique, no início dos anos 2000, o que significava aquela dependência associada. Vocês leram no texto meu, que eu distribuí para vocês. Quer dizer, dependência associada queria dizer a solução, já que não é possível haver uma burguesia nacional, já que não é possível haver uma revolução nacional, né,
a solução é nós nos associarmos ao império. Porque o império não é tão império assim. Porque o império, né, porque é falso que o império seja contra a nossa industrialização. Por que é falso? Por uma razão muito simples. É só olhar, né, o que está acontecendo na América Latina desde 1950, desde o pós-guerra. Quer dizer, as empresas multinacionais que estavam surgindo com esse nome agora, antes só tinha empresas internacionais que investiam em mineração, culturas agrícolas, bananas, por exemplo, na América Central. Agora não, de repente nós víamos as empresas industriais americanas, inglesas, francesas, investirem na indústria brasileira, na indústria da Argentina, do México. Então, o doutor Fernando Henrique entendeu que o imperialismo não existia mais. Ele nunca diz isso com clareza. O livro dele ficou durante pelo menos 20, se não 30 anos, o livro mais importante que os intelectuais de esquerda brasileira usavam, porque falava em classes sociais várias vezes, falava em luta de classes, mas tudo isso acabava, afinal, nesse processo de você se associar ao império, né? E você, portanto, renunciar a qualquer ideia de uma revolução nacional e de um desenvolvimento nacional. Muito bem. Afinal, todas as ideias liberais, né, do imperialismo estavam sendo aceitas, mas não com clareza, né? Isso só ficou claro quando ele foi presidente e agiu dessa maneira, para surpresa de muita gente, inclusive da minha. Agora, de qualquer forma, as ideias desenvolvimentistas clássicas ou estruturalistas latino-americanas tinham tido uma primeira geração importante, né, em que os dois economistas mais importantes foram Celso Furtado e Inácio Rangel que foi do ISEB, né? Teve outros, né? Foi com eles que eu aprendi. Agora, essa teoria, quer dizer, a partir dos anos 70, ela é desafiada pela teoria da nova dependência e entra em crise. Quer dizer, quando eu escrevi a primeira versão desse texto que vocês leram, a primeira versão chama-se Do ISEB e da CEPAL à Teoria da Dependência. Eu dei uma cópia dele para um economista amigo meu, que tem uma ótima história do pensamento econômico até os anos 80, chamado Ricardo Belchowski, que trabalhou no CEPAL depois. E eu disse, ele leu para mim, ele viu o título, ele leu o artigo e disse, mas não é do ISEB, a CEPAL não tem nada a ver com isso. Né? Quer dizer, ele não percebeu, ninguém percebeu que a CEPAL foi totalmente cooptada pela teoria da dependência associada e morreu. A CEPAL, que tinha tido ideias novas, isso, aquilo, nos anos 50 e anos 60, a partir de 1970, o livro do Fernando Henrique, é publicado em 1969, né, morreu. Então, havia uma crise séria da teoria desenvolvimentista, nacionalista, né, da CEPAL e do ISEB. E essa crise se aprofundou em 1980, quando há a virada neoliberal lá no norte, nos Estados Unidos. O Banco Mundial, que era um banco desenvolvimentista, abandona o desenvolvimentismo e passa a ser o agente fundamental das reformas neoliberais, nas mãos de Reagan. Né? Mas aí surgiu uma coisa interessante. Surgiu uma segunda geração de economistas desenvolvimentistas. Essa segunda geração foi constituída, primeiro, por um cientista político americano e uma economista americana e um economista inglês. Chalmers Johnson, estudando os países do leste da Ásia. Chalmers Johnson é o primeiro. Em 1982, publicou um livro sobre o Japão, especialmente sobre o Ministério
da Indústria e Comércio MITI do Japão, e mostrou que a política industrial, que havia uma intervenção moderada mais firme do Estado na economia, o mercado continuava tendo um papel importante, mas... E essa intervenção, nessa intervenção, o Estado fazia política industrial. Aí, em 1989, quer dizer, 7 anos depois, Alice Amsden, que foi minha amiga, professora do MIT, escreveu seu livro sobre a Coreia do Sul, né, dizendo a mesma coisa que, né, esse país tinha se desenvolvido extraordinariamente, não parou em 1980, como parou o Brasil e o resto da América Latina, continuaram se desenvolvendo e com base na política industrial. E, finalmente, o Robert Wade, que é um economista inglês, muito amigo meu, está, né, bem vivo e forte, mais moço que eu, que escreveu seu livro em 1990 sobre Taiwan, com a mesma ideia. Esses 3 trabalhos empíricos sobre 3 países, e mais as ideias de Eric Reinert, que é um economista norueguês. O livro dele foi publicado recentemente no Brasil, porque os países, alguns países se desenvolvem, outros não, mais ou menos isso. E o Ha-Joon Chang, que é um coreano inglês, né, que escreveu um livro maravilhoso, pequeno, chamado, que eu aconselho muito, chamado Chutando a Escada, né? Eles desenvolveram uma análise histórica muito interessante. Eles mostraram muito bem documentadamente que aquelas políticas que os países ricos passaram a adotar de maneira muito agressiva, a partir de 1980, de maneira muito agressiva, 80, que é a virada neoliberal, tentando impor ao resto do mundo o liberalismo econômico, usando para isso o Banco Mundial, usando a Organização Mundial do Comércio, que virou um mero instrumento do imperialismo. Quer dizer, esse esforço, né, havia nisso uma contradição muito grande histórica, porque exatamente as mesmas políticas que eles estavam proibindo que nós tomássemos, eles, países ricos, enquanto estavam se desenvolvendo na mesma fase que nós, adotaram todos eles. Foram nacionalistas, foram desenvolvimentistas, interviram no mercado, etc. Foi muito interessante. Então, isso deu origem o que eu chamo uma segunda geração de desenvolvimentistas. E agora eu estou chegando em eu mesmo. Eu estou participando de todo esse processo. O meu primeiro livro eu publico, chamado Desenvolvimento e Crise no Brasil. A primeira edição dele foi de 1968. E eu fiz esse livro a partir das ideias do ISEB, da CEPAL, e vendo a crise que tinha acontecido no Brasil nos anos 70. Desculpe, nos anos 60. O livro é de 68. Esse livro depois teve muitas edições, né? Agora, foram passando os anos e, quando chega em 1999, quando eu saio do governo do Fernando Henrique, eu fui ministro da Administração Federal durante 4 anos, no governo do Fernando Henrique. Não participei em nada da parte econômica. Eu era ex-ministro da Fazenda, mas eles não queriam saber de mim lá na parte econômica. E foi mais 6 meses ministro da Ciência e Tecnologia, e em 99 eu fui embora, saí, e passei 4 meses em Oxford. E comecei a pensar em tudo isso, em tudo que tinha acontecido. E cheguei à conclusão, a primeira coisa que eu observei muito claramente é que o Brasil estava quase estagnado desde 1980. Nós estávamos em 99 e, portanto, fazia 20 anos de quase estagnação do Brasil e da América Latina. Então, eu escrevi um paper sobre isso. O paper chama-se Incompetência e Construção de Confiança por trás de 20 anos de quase estagnação na América Latina. Depois, eu continuei a pensar no assunto e veio uma ideia, em 2001 eu tive uma ideia muito importante sobre a crítica ao crescimento com endividamento externo. Eu comecei a fazer uma crítica à ideia de que os países pobres em capitais, como o Brasil, todo o resto, e toda a periferia do mundo, esses países devem buscar a transferência
de capitais dos países ricos em capitais para eles. E não há forma melhor de desenvolver do que isto. Essa foi a política que o Fernando Henrique adotou formalmente. Eu participei de todas as reuniões de ministério no começo do governo dele, naturalmente. Quer dizer, ele me disse várias vezes: a nossa política é agora uma política de crescimento com poupança externa. Poupança externa quer dizer déficit em conta corrente. Quer dizer, mas a poupança externa é um nome sem vergonha, né? Porque você está usando a poupança externa, que é aquilo que os outros países estão te emprestando, né? E você supõe, então, que esse dinheiro vai ser investido e não vai ser consumido. Então, eu comecei a perceber que isso era falso. Que quando o país entrava em déficit em conta corrente e passava a utilizar a poupança externa dos outros países, quer dizer, começavam a entrar mais capitais do que saíam do país, e essa entrada maior de capitais do que saíam apreciava a taxa de câmbio. De forma que, ao apreciar a taxa de câmbio, isso criava um problema para o desenvolvimento econômico dos países, e eles tendiam a estagnar. Ou seja, eu comecei a dizer, não é, que uma coisa muito contraintuitiva. Quer dizer, teorias econômicas são boas, teorias em geral são boas quando elas são contraintuitivas, quando elas afirmam apenas aquilo que todo mundo já sabe, valem pouco. Quer dizer, quando Keynes, por exemplo, disse que a poupança é resultado do investimento, ele negou a teoria do porquinho. O porquinho é a teoria da criança que coloca o dinheirinho dela, né, no porquinho, economiza para depois gastar. Né? Não é assim. Essa teoria do porquinho não funciona para as nações. Né? O país primeiro investe, isso cria renda, né, e, em seguida, essa renda cria poupança. Eu estava começando a desenvolver uma teoria nova, a teoria novo desenvolvimentista, e estava dizendo também uma coisa muito contraintuitiva. Não, os recursos transferidos, as entradas de capital que entram no país, né, mesmo que venham sob a forma de investimento direto, pouco importa, ou venham sob a forma de empréstimo, elas acabam financiando o consumo e não o investimento. Portanto, elas interessam aos países ricos, mas não interessam a nós. Mais amplamente, eu fui desenvolvendo uma economia política. Por economia política dessa teoria, eu quero falar sobre as relações entre o capitalismo, o Estado, o nacionalismo, essas ideias. Né? A ideia que eu já falei, por exemplo, no começo, de que você tem só duas formas de capitalismo, do ponto de vista econômico. Ou você é desenvolvimentista ou você é liberal. A ideia é que de todos os países que fizeram a sua revolução industrial e capitalista, né, o fizeram no quadro do desenvolvimentismo. Isso é uma coisa curiosa, né, porque quando eu aprendi economia, eu aprendi também que os ingleses eram profundamente liberais e que Adam Smith tinha fundado a teoria econômica com seu livro A Riqueza das Nações, publicado em 1776, e que, portanto, o liberalismo era uma maravilha, né? E o mercantilismo que havia antes na Inglaterra era uma porcaria. Era um desenvolvimentismo, né? Um mau desenvolvimentismo. Ora, isso era uma tolice que eu estava aceitando. Quer dizer, na verdade, a Inglaterra foi mercantilista, e o mercantilismo é uma forma de desenvolvimentismo, porque implica intervenção moral do Estado na economia, até 1840, 46, para ser mais preciso, que foi quando a Inglaterra, afinal, abriu a sua economia. Até 1846, a economia inglesa tinha altas tarifas alfandegárias, ou seja, era desenvolvimentista. Quer dizer, 70 anos depois de publicado o livro do Adam Smith, que, aliás, não foi fundador da teoria econômica coisa nenhuma, porque foram os economistas mercantilistas que fundaram a teoria econômica 100 anos antes dele, ou 50, entre 50 e 100 anos antes dele. Então,
Uma outra coisa que é muito interessante é que os 4 tipos de Estado desenvolvimentista que se formaram historicamente. Tem os Estados desenvolvimentistas, esse é um outro paper. Tem os Estados desenvolvimentistas que se desenvolveram originalmente, eu já falei aqui, é a Inglaterra, Reino Unido, a França, a Bélgica, a Holanda, talvez. Depois tem os capitalistas, os países centrais, que se desenvolveram tardiamente. Aí temos a Alemanha, os Estados Unidos, a Itália, a Suécia. Né? Nesses países, então, o desenvolvimentismo foi bem depois. Terceiro, nós temos os países periféricos. O país periférico é aquele que enfrentou o imperialismo e conseguiu se desenvolver. E os países periféricos eu divido em 2 tipos. Os países periféricos independentes, que estão todos no leste da Ásia e agora também sudeste da Ásia, e os países nacional dependentes, que são os latino-americanos, o Brasil. O que são os países independentes, periféricos independentes do leste da Ásia? O modelo deles é o Japão. O Japão, ele era um país, quer dizer, que tinha uma monarquia, um tipo de monarquia absoluta, os shoguns, né, do regime da família Tokugawa, por 300 anos, e eram fechados. Aí, quando chega em 1854, os americanos, a esquadra americana os obriga a abrir. E eles, então, ficam uma semicolônia dos Estados Unidos durante 22 ou 23 anos. Né? E depois, então, aí em 1868, eu creio, eles fazem a restauração Meiji, que é a revolução nacionalista deles. Né? E aí, então, o Estado promove o desenvolvimento industrial e das instituições japonesas, copiando a ocidental de maneira bastante firme. E é uma coisa muito interessante no caso japonês, é que chega em 1908, não havia neoliberalismo, não havia nada dessas coisas, os japoneses decidem, entre 1908 e 1910, privatizar grande parte daquelas empresas pequenas que todas tinham sido fundadas pelo Estado, ajudada por samurais que tinham virado burocratas e burocratas que viraram rapidamente empresários. E por quê? Porque viram que as empresas médias e pequenas era muito mais lógico deixar que o mercado as coordenasse e nunca o Estado. Depois, os países, a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, copiaram isso, e depois foi a China que fez a mesma coisa. Tem toda uma história do comunismo no meio da história, mas acaba sendo, fundamentalmente, né, um desenvolvimentismo extremamente bem-sucedido e independente. Porque nenhum chinês, nenhum coreano, nenhum japonês pensa que é europeu. Enquanto que nós, latino-americanos, nós, brancos da América Latina, né, nós pensamos que somos europeus. E isso dificulta enormemente a nossa identidade nacional. Nós nos sentimos realmente uma nação, né, capaz, de forma que eu defendo a tese, quer dizer, eu nego a teoria da dependência quando afirma que as elites brasileiras não podem, em hipótese alguma, serem nacionalistas. É falso. Isso, no grande desenvolvimento que houve dos anos 30 aos anos 60, houve participação ativa dos empresários industriais. No regime militar, de 67 até 1985, houve participação ativa dos empresários. E no governo Lula, ele tentou fortemente, e estava conseguindo. Mas quando chegou em 2012, 13, né, o fracasso da política do PT, quer dizer, e a incompetência da presidente Dilma Rousseff, mulher da melhor qualidade como honestidade e princípios republicanos, mas infelizmente muito incompetente, quer dizer, e então essa ideia de uma nova coalizão desenvolvimentista fracassou e nós entramos nessa monumental
crise que é a crise que nós vivemos hoje. Eu estou convencido de que, para o Brasil sair dessa crise, o Brasil precisa voltar a ser desenvolvimentista, ou precisa voltar a ser nacionalista desenvolvimentista. Precisa voltar a ter um projeto de nação, né? Precisa, quer dizer, um projeto de nação que agora, além de política industrial, coloque como um ponto central a política macroeconômica e reconheça que o Estado ele é incapaz de garantir que os 5 preços macroeconômicos sejam certos. Que 5 preços eu estou falando? A taxa de juros, que deve ser baixa. Nós tivemos taxas de juros escandalosamente altas até um ano atrás. A taxa de câmbio, que deve ser competitiva. Nós também tivemos a taxa de câmbio muito alta, muito apreciada durante muito tempo. A taxa de salários, que deve crescer com a produtividade, para ser compatível com a taxa de lucro dos empresários. A taxa de lucro dos empresários deve ser satisfatória, dos empresários industriais. Satisfatória quer dizer que os motive a investir. E a taxa de inflação deve ser muito baixa. Agora, essas 5 coisas você só consegue, claro que usando o mercado, mas tendo um Estado muito ativo, com uma política monetária e fiscal muito ativa para que esses 5 preços e as contas, e as 2 grandes contas macroeconômicas, a conta fiscal e a conta externa, a conta corrente, sejam equilibradas. Então, se o Brasil voltar a ter um governo desse tipo, na qual os empresários sintam que podem investir porque vão contar com uma taxa de câmbio competitiva, com uma taxa de juros razoável, e uma demanda, portanto, que é acessível, que eles têm acesso, porque quando a taxa de câmbio se aprecia, não é? A taxa de câmbio é feito um interruptor de luz, que desliga ou desliga o país da sua demanda. Você pode ter empresas muito boas, mas quando sua taxa de câmbio está apreciada por algum tempo, né, a empresa fica desligada da demanda. Então, se um governo for capaz de fazer isso, né, para isso tem que ter apoio na sociedade, evidentemente, né, se ele conseguir novamente que o Estado volte a investir. Porque uma outra coisa que piorou enormemente no Brasil foi o problema da crise fiscal. Essa crise fiscal, eu já discutia essa crise fiscal no final dos anos 80. Foi o tema que eu usei mais quando eu fui ministro da Fazenda, e depois num livro chamado A Crise do Estado, que eu publiquei logo depois. O Brasil, nos anos 70, o Estado brasileiro tinha uma poupança pública. Poupança quer dizer a receita do Estado menos o consumo, menos as despesas correntes de consumo. Tinha uma poupança pública de 7% do PIB, mais ou menos. Quer dizer, nos últimos anos está próxima de 0%. Quer dizer, em consequência, o investimento público caiu enormemente. Isso, né, investimento público muito baixo, taxa de investimento privada pequena, que não subiu quanto devia ter subido, né, para compensar, e então nós temos um baixo crescimento, uma quase estagnação que dura 40 anos e que agora nós estamos numa crise, uma grande crise desde 2014, numa grande crise econômica e política e moral. Mas, enfim, é a pior crise que o Brasil já teve, a que nós estamos tendo hoje. É uma crise, né, que o liberalismo econômico, que é dominante no Brasil desde 1990, o regime de política econômica liberal está aqui instalado desde que Collor fez a abertura comercial e, logo em seguida, a financeira. Depois disso, o Lula não mexeu nisso, a Dilma quis mexer, mas não mexeu nisso, né? E nós estamos aí, né, sem alternativas e com uma sociedade muito, muito, muito perdida. Mas nós estamos vendo, por outro lado, que o liberalismo lá no Norte está também em plena crise. Desde 2008, há uma crise econômica, os países ricos voltaram a ficar estagnados economicamente, não crescem, né? E surgiu um populismo de direita muito violento que ameaça o mundo inteiro, né? De forma que, então... Agora, o que é triste nessa história é que, quando o liberalismo entrou em crise lá em 29, nos anos 30, né, a alternativa que surgiu foi Keynes, e foi uma alternativa desenvolvimentista progressista, né?
social-democrática. Enquanto que agora nós estamos tendo também um desenvolvimentismo, né, de direita ou de extrema-direita, lá Trump, né? Só que é uma coisa, é um horror profundo, não é? É a barbárie implantada nos Estados Unidos com aquele homem, né, que tem uma cópia muito piorada num tal de Bolsonaro que governa os brasileiros. Era isso. Vamos lá. Vamos poder agora fazer o nosso debate.